O presidente argentino Javier Milei não para de sofrer derrotas. É isso mesmo. No espaço de um mês, viu vetos serem derrubados, seu poder ser limitado, perdeu as eleições legislativas e foi colocado no centro de um escândalo de corrupção. Não tá fácil para o Milei e a gente gosta, né? Vamos ver mais agora no plantão do Meteoro. Sofia Labanca está aqui com a gente para trazer as informações. A Sofia que está no @lentevermelha para você seguir a Sofia. Sofia, eu não desejo mal ao povo argentino. Agora, que Milei estragando mais o país era favas contadas, isso era, né? Total. A gente já imaginava que alguma coisa iria dar errado por lá, apesar de toda a mídia hegemônica mundial, não é nem só no Brasil, tentar fazer o governo Milei parecer, não, porque reduzir a inflação, não, porque olha como o projeto econômico dele é bom. Mas Eu lembro das eleições na Argentina, a gente estava fazendo aqui a cobertura, né? Uhum. E, cara, o Milei não parecia um bom candidato, nem de longe, assim. O cara não tinha o menor preparo. Definitivamente não. Mas a gente elegeu o Bolsonaro aqui também, então não tem muito o que falar, né? Estados Unidos elegeu Trump, Itália, Giorgia Meloni. O mundo tá feio. Enfim. Mas, enfim, Lúcio, acontece que o último mês pro Milei, eu não acredito em horóscopo, mas se acreditasse, eu ia dizer que ele tá no inferno astral. Porque tá tudo dando errado para esse cara. A gente pode começar pela mais recente, que o legislativo da Argentina deu um ataque bonito contra o Milei, diminuindo os poderes dele, basicamente. O que aconteceu foi que o Milei é um presidente que tem governado muito através de decretos, né? Ele, em 2 anos de governo, ele já fez menos de 2 anos, né? Vai fechar 2 anos agora em dezembro de governo, ele já editou o mesmo número de decretos que a Cristina Kirchner em 8 anos, em 2 mandatos inteiros, e que o Macri em 4 anos, né? Em um mandato inteiro. O Milei não fechou 2 anos, já fez essa quantidade de decretos. E daí o que aconteceu? O Senado, primeiro, e agora, ontem, a Câmara dos Deputados foi lá e falou, não, antes, né, você precisava que só as 2 casas votassem para derrubar um decreto. Agora uma só pode derrubar. Então vamos lá para a revista Fórum. Milei sofre nova derrota na Argentina. Congresso limita seu poder de governar por decreto. Acabou a farra. Acabou a farra, né? Então, a Câmara dos Deputados aprovou por 140 a 80 votos e 17 abstenções a mudança da lei que regula os decretos presidenciais que já havia sido aprovada no Senado. A nova lei estabelece que, diferentemente da legislação atual, os decretos poderão ser rejeitados com o voto de apenas uma das câmaras. Então, antes precisava o Senado e a Câmara dos Deputados juntas dizerem: esse decreto do Milei não está valendo. Não é só do Milei, né? Eu estou falando do Milei porque é o governo dele, mas o decreto presidencial não está valendo. Agora, se uma das duas, se só o Senado ou se só a Câmara disserem não está valendo, não está valendo mais. Isso, Lúcio, vem na semana seguinte a uma outra vitória, uma outra derrota imposta pelo Legislativo ao Milei, que eles, na regra anterior, ou seja, que precisava que Senado e Câmara juntas para derrubar o decreto, derrubaram 2 decretos dele. 2 decretos que faziam o quê? Que cortavam dinheiro da educação e da saúde. Vamos lá para a CNN. O Congresso tinha aprovado leis para aumentar recursos para as universidades federais do país, para a universidade pública e também para a saúde pública, principalmente saúde pediátrica, o Hospital Garrahan, que é um hospital em que os trabalhadores estão reclamando aí de um congelamento de recursos que está prejudicando o atendimento do hospital. O Congresso tinha aprovado, Milei foi lá e vetou essa lei que tinha sido aprovada. Porém,
Os vetos presidenciais têm que ser corroborados pelo Legislativo e tanto na Câmara de Deputados como no Senado foi novamente aprovado a lei, ou seja, derrubaram esses vetos que tinham sido impostos por Javier Milei. Olha, ou seja, falaram tem que ter sim dinheiro para educação e para saúde. Isso vem depois dele ter uma derrota mês passado nas urnas, né? Em setembro, o Milei, a Argentina passou pelas eleições legislativas. O partido do Milei, Liberdade Avança, estava disputando aí com os peronistas, né? Representados aí pela Cristina Kirchner, principalmente. E tomaram uma lavada na província de Buenos Aires, que é a província mais importante, e as eleições na província de Buenos Aires costumam ser uma prévia do que vai acontecer nas eleições presidenciais. Vamos lá para a CNN Brasil de novo. Não, é a mesma repórter, mas, gente, não é a mesma matéria, tá? Considerado uma eleição muito importante, já um indício também do que poderiam ser resultados para as eleições legislativas que vão renovar o Senado e a Câmara de Deputados em outubro, já que Buenos Aires é a província que concentra quase 40% do eleitorado argentino. E, então, o peronismo, que parecia já fragilizado com a prisão domiciliar da sua principal líder, Cristina Kirchner, acusada por corrupção, acabou tendo uma vitória expressiva nas urnas, obteve 47,28% dos votos contra 33,71% da Liberdade Avança, que é o partido governista, uma diferença de quase 14 pontos percentuais, que gerou, claro, incômodo no governo de Javier Milei, que durante discurso ontem à noite, após saber desses resultados, disse que é preciso admitir, reconhecer essa clara derrota, foi a expressão que ele utilizou, disse que sua força política irá corrigir erros, porém disse que não vai mudar o rumo da sua administração. Diz que, ao contrário, vai aprofundar esse rumo com o seu objetivo de desregulação econômica, também de... Ou seja, ele sequer é capaz de reconhecer as merdas que está fazendo. Tô perdendo? Tô perdendo. Dane-se, vou continuar. Enfim. É o que a gente tem visto, né, Sofia, em relação ao Milei, ele não tem governabilidade nenhuma. Nenhuma. Nunca teve. Ele teve que fazer alguns acordos, né, mas nunca teve um grande apoio dentro do Congresso. E daí, só para completar, não, tranquilo, Lúcio. E é por isso que ele precisava de tanto decreto para governar, né? E agora até isso vai ficar mais difícil. Daí, só para completar, né, o inferno astral do Milei, também no mês passado, setembro, o Milei acabou sendo envolvido, principalmente a irmã dele, Karina Milei, acabou sendo envolvida em um escândalo de corrupção. Basicamente, o que estava acontecendo é que vieram áudios, né, surgiram áudios de um ex-servidor da agência da Argentina para pessoas com deficiência, acusando, entre outras pessoas, a Karina Milei de cobrar propina para facilitar aí para que certas empresas fizessem negócios com o governo na hora de produzir os medicamentos distribuídos por essa agência. Vamos lá pro UOL. Os áudios que foram divulgados e que são atribuídos a esse agora ex-funcionário, ele estaria aí fazendo uma conversa em que dá indícios de que eles estão num esquema de propina, né? Inclusive, a justiça já aceitou a denúncia, o presidente Javier Milei está sendo investigado, a irmã dele está sendo investigada, a Karina Milei, entre outros nomes do governo que aparecem nesses áudios. Esse da corrupção em especial pegou bem pesado para a popularidade do Milei, a tal ponto que a gente chegou a mostrar isso aqui no Meteoro.
em uma atividade de campanha que ele estava fazendo aí para essas eleições legislativas que ele perdeu. Ele estava fazendo uma passeata em cima de uma caminhonete e tiveram que fugir no meio da passeata porque começaram a atirar pedras contra ele e a irmã. Então, o Milei está tendo derrota após derrota, após derrota, após derrota. Não tenho pena, nem um pouco. Né? Vamos lembrar que a taxa de pobreza na Argentina cresceu e muito com o Milei, com esses programas estapafúrdios do Milei. Ele está tentando, Sofia, se escorar numa salvação do Trump ali, né, que foi a promessa que Trump fez para ele durante o encontro da Organização das Nações Unidas. Mas olha, eu acho que é muita crença no laranjão. Acho que não dá para confiar muito no que diz o Trump, não. Eu também acho que não. Bom, como você acha que a Argentina vai sair disso? Me conta aí nos comentários o que você está achando do governo Milei. E a gente fica por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.